Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buais. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Não é que as pessoas não vão vender, elas têm que vender, mas elas têm que vender e recrutar, se for um negócio de vendas. E se você tiver o objetivo claro de construir esse negócio, de crescer nesse negócio, o recrutamento ele tem que vir antes. O recrutamento é mais importante. Você tem uma equipe e isso acelera o seu desenvolvimento na direção do modelo ideal. Isso te obriga a buscar esse modelo ideal mais rápido. Isso também te dá senso de responsabilidade em ser exemplo. Também te dá uma motivação para fazer um pouco mais, vencer uma adversidade. Você não se deixa abater por problemas porque, eu perdi uma pessoa. Que pena, né? Perdi uma pessoa, só que eu cadastrei 5. Entraram 10 pessoas no meu grupo e eu perdi uma. Que ótimo. Você começa a olhar para as coisas de uma forma um pouco diferente, porque de fato você sabe que são números, de fato você sabe que as pessoas vão decidir por elas mesmas. Não estou dizendo que é bom perder pessoas, mas acontece e você precisa prever isso. Só que é muito mais doloroso quando você perde um se você tem 2. Agora, se você perde um e você tem 10 novos, sem dúvida alguma, isso não vai te abalar, isso não vai te impedir de continuar no ritmo acelerado em direção dos seus objetivos. Isso te traz também uma oportunidade de praticar, aprender e ensinar, que é o mais importante, porque você vai ser um grande professor na medida em que você crescer nesse negócio. As pessoas vão se inspirar no seu exemplo e quanto mais você aprender a duplicar o que está fazendo, melhor. Amadurecimento pessoal e profissional. Esse é o resultado. E isso também vai te dar a aceleração dos resultados e reconhecimentos. E só por isso já faria todo sentido. O recrutamento ele vai fazer com que você suba mais rápido no negócio. E isso vai impactar de forma determinante. Como vocês viram no programa Multinível Explosivo, tudo se baseia num desafio de 7 dias e depois num plano de 90 dias com o objetivo de criar um impulso extraordinário que vai te levar a um determinado patamar. Esse é o X do negócio. Por que tem que criar esse impulso? Porque quando você acelera, você consegue vencer algumas barreiras que se você for devagar, você não consegue, né? E é igualzinho um avião, que só vai decolar se ele tiver velocidade. Senão ele não consegue vencer a resistência do ar. E a mesma coisa nesse negócio. E a velocidade, o impulso desse negócio se dá por uma variável chamada recrutamento. Se você tem um recrutamento forte, você consegue números altos, você consegue gerar um impulso. Sem recrutamento alto, você não consegue gerar impulso. Sem dúvida alguma. Mas eu recrutei uma pessoa e gerei um impulso extraordinário. Eu garanto para você que não foi você que criou esse impulso. Foi alguém que você colocou e essa pessoa recrutou bastante e ela gerou um impulso para você. Então vamos ser realistas. Quem gera impulso, recrutou bastante. Não tem como gerar impulso nesse negócio sem uma dose forte de recrutamento num período curto. E isso é a base desse negócio em qualquer empresa que você queira desenvolver. Se vai ser agora, se vai ser daqui a um mês, se vai ser daqui a um ano, é uma experiência de cada um, é uma decisão de cada um. Mas no momento em que você desejar evoluir nesse negócio de maneira acelerada, você precisa concentrar energia para fazer um forte trabalho de recrutamento. E é lógico que daí vai abrir uma série de consequências, que você vai ter que acompanhar essas pessoas, vai ter que introduzir os treinamentos de produto, vai ter que colocar essas pessoas no foco de produção. Maravilha, tudo isso vai acontecer depois que elas entrarem no negócio. Sem dúvida alguma, o recrutamento ele vai gerar esse impulso. Quando você começa a crescer de maneira acelerada, isso gera também um outro efeito, que é você chamar a atenção dos seus ascendentes, chamar a atenção às vezes até da empresa. As pessoas começam a te reconhecer por esse movimento acelerado, isso te dá mais credibilidade, isso te dá muito mais poder para convencer outras pessoas, você se torna atraente, as pessoas começam a te procurar porque elas querem o resultado que você tem. Naturalmente você vai começar a colocar dinheiro no bolso, as pessoas vão se inspirar na sua história e elas vão fazer um movimento parecido com o seu. Ninguém vai reproduzir exatamente o que você faz, mas se você tem um movimento acelerado, é natural que um número maior de pessoas do seu grupo te copie. E isso vai fazer com que o teu grupo crie um impulso coletivo. E isso faz toda a diferença. É o que nós falamos no plano de 90 dias. A sua taxa de recrutamento ela tem que superar a taxa de desistência, de preferência muitas vezes. Se você tem uma desistência de 10%, você precisa crescer 30% para sobrepor esse problema. Existe essa dificuldade. Está saindo por um lado, está entrando muito mais pelo outro lado. E isso vai fazer com que a sua rede continue no movimento ascendente. Se recrutar menos do que 10%, o que vai acontecer? A tua rede começa a minguar. E esse é o efeito natural de qualquer grupo que para de recrutar. Sabe quando isso é muito comum de acontecer? Quando um líder, de repente, ele está com o foco de atingir uma determinada qualificação, ele trabalha pesado durante 6 meses, um pé no fundo do acelerador e ele qualifica. E aí o que acontece? Ele naturalmente tira o pé do acelerador e ele dá aquela desfocada. Quando ele dá essa desfocada, o recrutamento dele cai. O recrutamento
faturamento da rede dele pode cair também um pouco. O que acontece? Ele começa a criar uma desistência maior do que o crescimento, porque está entrando menos gente. E se ele não se der conta, num período de tempo muito curto, ele pode perder até a qualificação que ele conquistou. Então, alcançar não significa manter. Você tem que saber também a hora certa de tirar um pouco o pé do acelerador e jamais tirar bruscamente. Quer dizer, você não pode colocar 200 por hora e de repente você querer dar uma freada brusca, porque você vai ter problemas sérios. Nesse negócio é a mesma coisa. Você precisa desacelerar de maneira consciente que o seu negócio se mantenha no ritmo que você espera. E você deve manter a taxa de recrutamento sempre superior a 30% de um modo geral, porque as redes elas têm um índice de desistência alto. Por melhor que seja a sua empresa, por melhor que seja a estratégia de retenção, sem dúvida alguma você vai perder pessoas. Então, na dúvida, recrute bastante. Aproveite no início, principalmente quando você tem ainda um grupo bem pequeno e você tem pouco tempo para cuidar do acompanhamento dessas pessoas, foque no seu recrutamento de maneira acelerada. Inicie um trabalho forte, abre várias frentes, de preferência aí, tem uma rede rapidamente com 20, 30 pessoas. Quanto mais rápido você fizer isso, o seu negócio muda. Não sei exatamente porquê, tá? Isso é um número quase cabalístico, mas eu vou dizer para vocês, quando você tem 30, 40 pessoas no seu grupo, muda a sua atitude, muda as situações do seu negócio. Antes disso, você tem uma realidade, depois disso você tem outra. Você começa a ter outro tipo de pensamento, outro tipo de problema para resolver. E isso te dá um amadurecimento como líder muito mais rápido. Antes de 30, 40 pessoas, você na verdade é um aspirante a líder. Você está tentando, você está brincando de fazer rede, mas na prática você não tem ainda massa crítica para ser um líder ou para se desenvolver como líder na velocidade que é necessária. Então busque rapidamente 30, 40 pessoas e você vai ver que a diferença acontece. Tem uma frase que eu ouvi certa vez num treinamento que eu gosto muito, né? Não vou falar o nome do líder, até por questões éticas aqui. Nós temos pessoas de várias empresas, mas a frase é muito boa. A frase é a seguinte: no dia em que estiver cansado de recrutar, comece a recrutar. Isso já resume tudo. O recrutamento ele tem que ser feito o tempo todo, gostando ou não. Se você cansou de recrutar, é a hora que você tem mais que recrutar. Se você está achando que o seu grupo está bom, é a hora que você precisa recrutar. Se você está com dificuldade, tem que recrutar. E a resposta para todos os problemas desse negócio, ela passa pelo recrutamento. O que pode mudar é o recrutamento focado nas suas linhas novas ou recrutamento focado em profundidade. Mas você tem que recrutar muito, tem que trabalhar o tempo todo focado em expansão, em crescimento da sua rede. Para recrutar, você tem que se programar para recrutar o tempo todo. E isso é que muitas vezes as pessoas se enganam, porque nós, de um modo geral, nós iniciamos nesse negócio como um plano B. Algumas pessoas começam até como um plano C, ou plano D. Elas não têm condição de desenvolver esse negócio em tempo integral, porque o resultado financeiro não é suficiente para pagar as contas delas. Natural, isso vai acontecer com você, com muita gente que a gente conhece. Mas o fato de você desenvolver uma outra atividade, às vezes você tem um emprego, um negócio tradicional, isso é muito positivo, porque isso te obriga a ter contato com as pessoas e conhecer pessoas novas diariamente. Muito ruim quando você não tem que conhecer pessoas novas, porque aí sim acaba a sua lista. Mas se você tem um trabalho que te obriga a se relacionar com as pessoas, ou você conhece gente nova na academia, você conhece gente nova no clube, conhece gente nova na igreja, conhece gente nova na padaria, você tem que se programar para ser uma pessoa simpática, atraente e colecionar contatos o tempo todo. Falar com as pessoas todos os dias. Quanto mais pessoas, melhor. Coloque uma meta para falar com 10 pessoas diferentes por dia. Uma meta bastante promovida. Várias empresas utilizam essa meta e ela é positiva, porque se você falar de fato com 10 pessoas novas, abrir uma linha de relacionamento, de contato com 10 pessoas diferentes por dia, você vai conseguir recrutar, vai conseguir vender, vai atingir seus objetivos, porque são oportunidades novas. Ninguém consegue desenvolver um trabalho consistente em marketing multinível se não tiver programado para recrutar o tempo todo. Nunca seja pego desprevenido. Você tem que ter um cartão de visita, você tem que ter um folheto da sua companhia. É muito legal porque eu já tive a oportunidade de passar dias, de viajar pelo Brasil inteiro fazendo palestras, e às vezes eu fico com o líder daquela praça que me convidou para palestrar, e aí a gente vai almoçar junto, ou a gente vai de repente andar de táxi junto porque ele foi me buscar no aeroporto, enfim, alguma coisa acontece, e você percebe como que as pessoas trabalham. E é impressionante. Alguns dos grandes líderes que eu conheço, eles são recrutadores profissionais. Eles no avião estão recrutando, no táxi estão recrutando, na padaria estão recrutando. E aí você pode pensar, puxa, mas eles são muito chatos, então. Eles só falam disso. Não, eles não são chatos. Eles são oportunistas. Eles aproveitam cada oportunidade para conhecer. E às vezes você, simplesmente puxando uma conversa, você consegue trocar um contato. E você não precisa apresentar a sua oportunidade no momento que você gera um contato. O recrutamento ele começa na geração de contato. E a geração de contato não precisa estar junto com a apresentação da oportunidade e nem com o fechamento. Nem você precisa estar com o kit da sua empresa embaixo do braço ou com o acesso à internet para recrutar a pessoa e cadastrá-la na hora. Nós podemos dividir esse processo em partes.
partes. E aí você tem o processo da geração de contato. Gerou contato, seu único objetivo é pegar um telefone, um e-mail, deixar que essa pessoa saiba que você tem um trabalho, uma oportunidade, que você vai entrar em contato com ela. E aí essa pessoa vai ficar esperando o seu contato. E aí você, num período de 24, 48 horas, entra em contato com ela, coloca ela numa apresentação, ou entra em contato com ela e você mesmo apresenta para ela a oportunidade, e você tem o fechamento, natural. Mas a geração de contato, ela tem que ser um exercício diário, o tempo todo. Às vezes você não se dá conta da quantidade de oportunidades que você tem diariamente. É permitida a reprodução gratuita deste material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.